Eu já tenho aqui a minha aba preparada e uma coisa que eu esqueci de falar é que a largura da aba tem que ficar da largura do bolso. Então, antes de passar essa costura de pesponto na beirada, você dá uma conferida, né? Vira a aba para o outro lado, confere se está na mesma largura do bolso. Ela pode ficar até 1 ou 2 milímetros maior, que não pode ficar menor. Para facilitar, eu fiz a marcação de 1 centímetro aqui, ó, e a marcação do meio da aba. Essa parte aqui é a que vai ficar para cima na hora que aplicar ali no bolso, depois de finalizado. Então, eu fiz a marcação nesse lado. Aqui no bolso, eu também fiz a mesma marcação, ó. Acima do bolso, eu marquei 1 centímetro e também marquei a metade do bolso. Do outro lado da aba, eu marquei só o meio dela. E agora, eu vou posicionar a aba assim, em cima das marcações aqui feitas no bolso. Coloco o meio da aba com o meio aqui do bolso. E aí passo uma costura aqui, ó. Pode ser com a largura de um pé de máquina. Eu já costurei aqui a aba. E vou te dar uma dica. Se você tiver dificuldade, costure do meio para lá, depois do meio para cá. Porque a tendência do tecido é querer esticar e pode ficar descentralizado. Depois que eu costurei, eu cortei o excesso de margem de costura que ficou aqui abaixo. Agora, eu vou costurar a aba virando para baixo. E aí, aquela marcação que eu fiz antes, que está aqui, ó, eu vou dobrar o tecido de jeito que eu tampe ela. Eu vou alfinetar para te mostrar. Eu alfinetei aqui, ó, para você ver. Então, o tecido foi dobrado de jeito que aquela marcação fica escondida, ó. Aí coloca o alfinete, costura. Você pode passar uma costura na beiradinha e outra mais larga para ficar igual a costura que foi feita aqui embaixo, ó. Então eu vou passar uma bem na beiradinha, depois uma com a largura de um pé de máquina aqui. Já passei a costurinha na parte de cima e na parte de baixo, ficando igual a que eu fiz aqui na beirada. Agora, para pregar o velcro na parte de cima, na aba aqui, eu risquei o velcro que tá pregado aqui, ó, com giz, e aí pressionei assim, ó, bastante mesmo, e aí reforcei com giz aqui em cima, para depois eu vir com um pedaço igual a esse aqui, só que o outro lado, né, e costura aqui, ó. Duas coisas precisam ser faladas aqui, porque tem muita iniciante aqui no canal. Na hora que for costurar o bolso na peça, é só na parte de cima, tá? Toma cuidado para não prender embaixo. E outra coisa também é que aqui, ó, aqui em cima, eu tenho o bolso faca. Então, o forro dele também tem que ficar preso para cima para não correr o risco de prender aqui na hora que for costurar a aba. Eu já fiz a bainha da bermuda, mas vou te explicar aqui como fazer. Se você ficar com dúvidas depois da explicação, você deixa aí nos comentários que de repente eu faço um vídeo só sobre bainhas. Bom, primeira vez eu virei o tecido para dentro com a largura de 1 centímetro e passei uma costura. Não precisa ser na beiradinha, pode ser no meio, o importante é que é prender o tecido aqui, ó, na bermuda. Depois eu vou virar novamente a largura que eu previ na modelagem, vamos dizer que foi 2 centímetros, aí eu vou virar com 2 centímetros. No meu caso, eu previ na modelagem 2 centímetros, mas virei com 1 e nesse caso não dá problema. O que é ruim aqui, pode dar problema, é você prever na modelagem 2 centímetros e virar com 3, por exemplo. Aí pode ser que fique faltando tecido nas laterais. Bom, então a primeira vez eu virei uma, passei uma costura em toda a volta, depois eu viro novamente e aí eu passo costura na beiradinha, prendendo o tecido aqui na bermuda, na dobra do tecido, bem aqui na beiradinha. Agora eu vou explicar como fazer o acabamento da braguilha. Antes disso, eu juntei aqui, ó, o tecido que fica de diferença entre costas e frente, prendi aqui nas laterais só para facilitar a explicação. Eu risquei também uma linha, que é a linha do centro-frente da bermuda, é como se fosse continuação aqui do gancho, ó. Na modelagem, é essa linha aqui, ó. Aí eu peguei essa aba aqui do lado esquerdo, dobrei para dentro e passei uma costura na beirada dela. E
E agora eu vou dobrar essa beirada para cá, colocando ela um pouquinho antes da linha riscada. Agora eu pego o lado direito e aí eu vou dobrar, só que vai ser para dentro, mas para explicar aqui para você, eu vou dobrar de jeito que ela fica um pouquinho para fora dessa linha riscada. Tô colocando aqui no olho mesmo, não tô marcando ainda por enquanto não. E aí ela tem que ficar um pouquinho para fora da linha riscada, só que essa dobra ela é para dentro. Aí tem que ajeitar ali de jeito que ela fica um pouquinho para fora aqui. Vou virar a peça para você entender melhor. Eu virei a peça pelo lado avesso, então a que estava do lado de lá passou para ser pro lado de cá, ó. Então essa aqui foi a que eu risquei, ó, que eu risquei e fiz o acabamento da beiradinha. E essa aqui é o outro lado. Então eu vou dobrar aqui para dentro o tecido, ó. E aí, se quiser, pode cortar um pouco do excesso de tecido que tá aqui, ó. Vou dobrar aqui. Então, uma fica virada para dentro e a outra fica virada para fora. Eu desvirei a peça novamente, então o direito tá para fora. Agora eu vou passar uma costura de cima embaixo aqui na aba do lado esquerdo. E se você quiser, você pode entretelar essas duas partes. Aí você faz isso antes de dobrar o tecido para dentro. Eu já costurei aqui o lado esquerdo. E eu não sei se eu falei em algum momento, mas essa beiradinha aqui embaixo, ó, eu virei para dentro e passei um zigue-zague. Fiz isso do lado esquerdo e do lado direito. Agora eu vou pegar essa parte aqui que eu já virei ela para dentro, jogar por cima aqui. E na hora de fazer com que essa parte fique um pouquinho maior aqui, em cima você faz isso, mas embaixo você mantém reto, porque senão vai dar um dentinho aqui, ó. Agora eu alfineto ali na beirada, de jeito que ela fica um pouquinho para fora do riscado. Alfineto de cima e embaixo ali. E eu gosto de fazer o desenho riscado aqui, porque fica mais fácil de costurar ali na máquina. Aí, para fazer esse desenho aqui, para ficar certinho, eu fiz um papel com o mesmo formato, ó. Aí é só riscar em volta do papel que sai o mesmo formato. Essa largura aqui, no meu tá dando 4 centímetros, mas você tem que ver com a parte dobrada embaixo, se não vai estar para fora da parte dobrada, que ele tem que pegar em cima da parte dobrada aqui, ó. Vou alfinetar direitinho e volto para mostrar. Eu já alfinetei aqui, está preso da seguinte forma: quando eu joguei a aba do lado direito por cima aqui da esquerda, eu alfinetei a beiradinha, como eu expliquei anteriormente. Esses alfinetes aqui são os que estão prendendo o tecido dobrado aqui, que é a aba do lado direito. Aí eu peguei a aba do lado esquerdo, ó, a aba do lado esquerdo, joguei ela toda pra cá e prendi com alfinete, porque se eu deixar ela aberta, na hora que eu for costurar aqui, vai fechar a bermuda. Então agora eu vou passar uma costura aqui, e essa costura, além de enfeitar, ela tem que estar prendendo o tecido dobrado aqui, ó. Por isso que ela não pode ser maior do que a largura que tem aqui do tecido dobrado. Então agora eu vou costurar aqui e vou passar mais uma costura aqui, fazendo a segunda costura, com a largura de um pé de máquina, acompanhando essa primeira costura aqui. Então eu passei aqui as duas costuras, como você viu aí, e soltei a aba que estava presa do lado esquerdo, soltei ela, então ela está aqui embaixo, ó.
E agora eu vou passar 2 costuras aqui, ó, como se fosse continuação do gancho, até um pouquinho para cima dessas 2 costuras que eu passei aqui, ó. Passar aqui 1,5 centímetro a 2 para cima. Depois eu vou mosquear. O que é mosquear? É passar um zigue-zague bem apertadinho nos pontos onde pode soltar aqui a costura. E com isso também eu vou prender essa aba aqui, ó, a aba esquerda, junto com a da direita aqui embaixo só. Ou seja, aqui vai estar aberto, mas aqui embaixo vai estar preso. Eu já mosquei aqui e aqui, depois eu vou mosquear aqui também. Mas antes disso, eu preguei o velcro. Só que eu cometi um erro aqui, vou explicar para você não cometer também. Na parte de cima aqui, você deve pregar o velcro antes de virar o tecido para dentro para costurar essa parte de fora aqui, ó. Porque o meu aqui deu certo porque o velcro é de colar, aí eu colei, né? Aqui eu passei costura porque vai ficar por dentro, mas essa parte de cima, se eu fosse passar no velcro, ia ficar aparecendo aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uns pontos à mão sem pegar no tecido de fora. Aí você, na hora de pregar o seu, você prega o velcro com o tecido aberto para depois jogar ele para dentro e passar essa costura aqui, ó. No meu caso aqui, eu coloquei o velcro 5 centímetros abaixo da beirada do tecido, na parte de cima, ó, 5 centímetros abaixo, porque aqui vai ser o cós, e o velcro vai ficar pegando na beirada de cima do cós, ó. Agora eu vou passar uma costura aqui para prender o cós, mas aí o velcro veio até aqui em cima. Se você quiser ele mais abaixo, você começa daqui para baixo, mas no meu caso eu fiz aqui em cima, depois eu vou pregar um botão aqui, ó, em cima do velcro. Para terminar a bermuda, está faltando só colocar o elástico aqui na cintura. E eu já overloquei a beirada aqui, ó, porque eu não vou fazer aquela viradinha para dentro no cós, não. Eu vou só virar uma vez e passar a costura. E eu fiz uma casinha desse lado e outra desse, porque eu vou passar um fio aqui por dentro para amarrar aqui na cintura por dentro. E eu medi 2 centímetros a partir da costura daqui para cá e 2 centímetros da beirada aqui para cá, ó. E eu quero te dar aqui uma dica, porque eu fiz essa casinha diferente dessa. Repare que essa aqui tá até meio enrugada, porque ela foi feita sem nada embaixo, só o tecido mesmo. E aqui eu coloquei papel embaixo, ó. Até deixei aqui para você ver, eu coloquei um pedaço de papel toalha. Fica muito melhor para fazer, depois é só arrancar o papel toalha. Pode ser um outro tipo de papel, mas é bom que seja um papel mais macio para depois puxar com mais facilidade. Eu medi a cintura da bermuda que eu estou utilizando de modelo e cortei o elástico na largura da cintura dela. Aí eu dobrei aqui o elástico ao meio, depois eu marquei aqui na dobra e dobrei ele de novo ao meio e marquei de novo aqui nas 2 dobras, ó. Eu gosto de marcar por dentro e por fora, porque aí fica mais fácil na hora de pregar, qualquer lado que eu virar dá certo. Na modelagem, eu previ um elástico de 4 centímetros, porém esse meu aqui tem 3 centímetros. Como eu tenho bastante desse elástico e eu não quis sair para comprar outro, eu vou utilizar ele mesmo. Então, aqui na cintura, eu tinha previsto uma margem de costura aqui de 1 centímetro. Aí eu vou aumentar aqui meio centímetro, então tem 1,5 centímetros aqui. Vou colocar o elástico com 3. No resultado final, a bermuda vai ficar meio centímetro mais alta na cintura, o que não vai dar muita diferença não. Então, eu vou colocar esse elástico mesmo e eu gosto de marcar ele da seguinte forma, ó. Dobrei o elástico ao meio. Aí eu marco aqui na dobra, depois eu dobro mais uma vez e marco nas 2 dobras. Eu gosto de fazer isso por dentro e por fora, porque na hora de colocar ali fica mais fácil, eu não preciso ficar virando o elástico. Com a marcação já certinha dos 2 lados, é só eu colocar na bermuda. Então, eu vou preparar a bermuda aqui para te explicar como que coloca. Eu já alfinetei o elástico aqui na cintura e eu fiz as mesmas marcações do elástico, eu fiz na cintura, da seguinte forma. Eu coloquei ponta com ponta, dobrei a cintura assim, na lateral e no centro costa, ó. Aí eu marquei aqui e coloquei as mesmas marcações do elástico em cima das marcações que eu fiz na cintura.
Aqui a bermuda está pelo lado avesso, então tudo que eu costurar aqui não vai ficar aparecendo pelo lado de fora. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou costurar bem na beiradinha aqui do elástico, em cima e embaixo, e depois quando eu vou virar assim, né? Em cima eu vou costurar com a largura de um pé de máquina e aqui embaixo eu vou costurar um pouquinho abaixo de onde eu marquei aqui, ó, para não pegar em cima do elástico, para não ficar aparecendo do lado de cá. Então vou costurar um pouquinho abaixo do elástico. Aqui, como eu disse, a bermuda está pelo lado avesso, então o forro do bolso faca vai ficar preso dentro do cós aqui. Então eu tenho que tomar esse cuidado. Já até coloquei uns alfinetes aqui para ele não sair do lugar e na hora de pregar eu tenho que tomar esse cuidado dele ficar preso aqui de baixo. Eu já passei a costura na parte de cima e embaixo do elástico, na beiradinha, como eu expliquei. E vou dar uma dica aqui para quem é iniciante que não sabe colocar o elástico. Primeiro eu passei uma costura reta aqui e aqui não precisa de esticar, né? Depois eu enfio a agulha bem no fundo aqui do tecido, ou seja, não é na pontinha da agulha, bem enfiada mesmo, totalmente dentro do tecido. E aí eu vou puxar o elástico, deixando o tecido totalmente liso e o elástico bem esticado, batendo certinho o elástico com o tecido. E aí eu vou costurar na beiradinha, vou fazendo isso de partes em partes, nas marcações que eu fiz. Aqui tem mais uma, então eu vou esticar e costurar. E aí eu termino embaixo, passando embaixo e finalizando aqui onde eu comecei. Passo um retrocesso aqui. E aí, no meu aqui eu vou virar para dentro e vou passar uma costura com a largura de um pé de máquina aqui em cima. Vou passar outra aqui embaixo, como eu falei, mas eu vou passar mais uma aqui, ó, para prender bem o elástico no tecido. E na hora que eu for costurar, eu vou fazer o mesmo esquema. Eu vou puxando o elástico, deixando o tecido lisinho e costurando. A minha bermuda aqui, ela ficou bem franzida, mas ele já provou e tá bom na cintura dele. Não tá, na hora que veste, isso aqui estica, né? Então não vai ficar aparente assim franzido. Agora então eu vou costurar como eu expliquei. Eu terminei de fazer as costuras aqui no cós e na hora de começar a fazer a costura, você começa aqui, ó, da beiradinha, aqui da braguilha, e aí vem seguindo, fazer igual eu expliquei anteriormente. Aqui no meu, deu um erro, porque lembra que eu falei que você deve pregar o velcro primeiro para depois fazer os acabamentos aqui da braguilha e depois do cós? Então, eu fiz, né, colei aqui, e aí, na hora que eu terminei de fazer o cós, é que eu percebi que o velcro estava dentro aqui do cós. Aí desse lado aqui estava normal, com o velcro aqui por cima, e do lado de cá o velcro estava dentro do cós. Aí, como o meu velcro aqui é de colar, o que eu fiz? Eu puxei o velcro, desmanchei a costura aqui da beiradinha, e aí coloquei ele por cima aqui do cós, e aí eu fiz o acabamento aqui. Eu tive que fazer uma emenda no acabamento aqui, mas aí foi tranquilo, porque também o tecido é escuro, então no final deu tudo certo. Mas aí você presta atenção como que vai ficar o velcro aqui na hora que finalizar a peça. Eu vou dar a peça por finalizado, mas no meu caso ainda falta colocar o botão na cintura. Como eu vou mandar colocar, então eu vou dar por finalizado, porque eu não sei se eu vou colocar esse botão hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo, tá bom? Eu te convido a participar do Clube de Canais. Para isto, basta clicar no botão Seja Membro logo aqui abaixo do vídeo. Agora vamos para a mensagem de hoje, que se encontra em Salmos 142, versículos 1 a 3, que diz assim: Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmoreço o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Momentos que a gente está vivendo aí, é preciso sim buscar a presença do Senhor o tempo todo. E a mensagem de Deus é para você hoje, que está passando por momentos difíceis, porque perdeu um ente querido ou
foi abandonado, ou foi traído, enfim, por N situações em que as pessoas se encontram, onde a tristeza vem, a angústia vem naqueles momentos de que a gente está mais sozinho, que a gente está mais introspectivo. Nesses momentos, não se entristeça, busque ao Senhor, Ele tem a resposta para você, tá bom? Porque Ele ouve todas as nossas preces. Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau!